Projeto em tramitação na Câmara obriga que todos os bancos dos ônibus sejam considerados preferenciais. Veto a projeto que compensa corte de árvores exóticas com novos plantios está na pauta da sessão de hoje. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 28 de junho de 2016, começa agora o Câmara em Notícias. Olá, hoje é dia de começar o Câmara em Notícias com o quadro Destaques. Entre as novidades que já estão em tramitação na Câmara, está o projeto que sugere que todos os bancos dos ônibus de Valinhos sejam preferenciais e um pedido para que seja realizado um mutirão de castração na cidade. Começou a tramitar projeto de lei do vereador Dr. Pedro Damiano, que sugere que todos os bancos dos ônibus coletivos de Valinhos sejam preferenciais. Segundo ele, os assentos reservados para idosos, mulheres grávidas, obesos, pessoas com deficiência e pessoas com criança de colo são insuficientes para a demanda verificada no transporte público. O vereador destaca no projeto que a medida é uma questão de civilidade. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. O vereador César Rocha apresentou moção sugerindo à Prefeitura que firme convênio com clínicas e hospitais veterinários para que seja realizado na cidade um mutirão de castração. Segundo ele, a medida é necessária para prevenir o aumento de casos de animais abandonados no município. César explicou que hoje os grupos de proteção ambiental e os protetores independentes encontram dificuldade para acolher cães e gatos das ruas em razão da grande quantidade de pedidos de resgate. A moção foi aprovada e encaminhada ao prefeito. O vereador Israel Scupenaro apresentou moção sugerindo ao prefeito Cleiton Machado a instalação de mais áreas de lazer e brinquedos adaptados para crianças com deficiência. A ideia é que sejam firmadas parcerias com órgãos públicos, entidades e organizações da sociedade civil para viabilizar os espaços. No documento, Scupenaro destaca que é preciso assegurar o direito ao lazer das crianças com deficiência, que, segundo ele, são em muitos casos marginalizadas e excluídas do meio social. A moção será discutida na próxima sessão. O vereador Kiko Belloni apresentou indicações solicitando melhorias no Jardim São Marcos. Entre os pedidos está a instalação de academia ao ar livre no bairro para permitir aos moradores uma nova opção de atividade física. Kiko Belloni também solicitou o recapeamento da Rua 5, que, segundo ele, está repleta de buracos e desníveis. As indicações foram encaminhadas à Prefeitura. O vereador Edson Batista apresentou indicação solicitando que a Prefeitura elabore projeto para realizar obras de adequação nos pontos de ônibus do município. Para ele, os pontos deveriam ser maiores para evitar a exposição dos passageiros à chuva e ao sol forte. No documento, o vereador afirma que é comum os pontos de ônibus terem comprimento menor que a distância entre as portas dianteira e traseira dos ônibus, o que acaba deixando desprotegidos os passageiros que embarcam ou desembarcam dos coletivos. A indicação também foi encaminhada à Prefeitura. E a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2017. O texto servirá de base para a elaboração do orçamento municipal do ano que vem, que deve ser encaminhado à Câmara no segundo semestre. De acordo com a previsão da Prefeitura, devem ser arrecadados 486 milhões e meio de reais, sendo 380 milhões da Prefeitura, 48 milhões e 900 do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e 57 milhões e meio do Vale-Prev. Na última segunda-feira, a Câmara apresentou a proposta em audiência pública, que teve pouca participação popular. Nenhuma emenda foi apresentada ao texto. A previsão geral de arrecadação é 5,6% maior que o previsto para este ano, valor menor que a inflação acumulada no período. Para projetar a arrecadação, a Secretaria da Fazenda levou em consideração a queda real no índice de participação dos municípios no ISMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o comportamento de outros impostos, como o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que deve ser o único a ter aumento real devido ao crescimento econômico do município. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, deve ter apenas reajuste na base de cálculo, e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, depende do comportamento do mercado imobiliário.
Entre as obras previstas na LDO estão a ampliação da Unidade Básica de Saúde do Macuco e a construção das UBSs do Parque Portugal e da Vila Itália, construção das creches no Jardim São Luís e Nova Palmares, construção de piscina semiolímpica na Praça Amélio Borim, ponte no bairro Capuava, construção do Centro-Dia do Idoso no Jardim Jurema e o prolongamento da Avenida Joaquim Alves Correia. Após o intervalo, a Câmara cedia debate público que vai discutir o destino de áreas de interesse ambiental e histórico de Valinhos e região. Voltamos já. Socorro! Socorro! Homem-Pássaro! Chamando todos os super-heróis. Chamando todos os super-heróis. Isto não é um teste. Nossas comunidades foram invadidas por mosquitos extremamente perigosos. Nós precisamos da sua ajuda. O mosquito pode transmitir a zika e outros tipos de doença. Eles se reproduzem rápido e aos milhões, usando qualquer recipiente de água parada que encontram pela frente. A sua missão é localizar e remover ou cobrir todo lugar que pode virar criadora de mosquito. Na sua casa e na sua vizinhança. Barris, pneus velhos, vasos de plantas e até potes de água de animais domésticos. Acesse cartoonnetwork.com.br para baixar as instruções da sua missão. Nós precisamos parar o mosquito antes que seja tarde. Nosso destino está em suas mãos. A população já passa de 200 milhões no país. E sabe qual é a diferença entre cada brasileiro? Negros, índios, brancos, transexuais, gays, lésbicas e bissexuais, travestis, pessoas com deficiência ou com doenças raras, pessoas em situação de rua. Somos diferentes, mas não desiguais. Merecemos respeito e temos os mesmos direitos perante a lei, a sociedade e as políticas de saúde pública. Por isso, o governo federal lançou uma campanha pela valorização do direito à saúde, para conscientizar o país sobre as garantias ao atendimento de qualidade e de graça no SUS a todos os brasileiros. Desta vez, vamos falar sobre o atendimento à população em situação de rua. Estima-se que 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes estejam nessa situação no Brasil. Trata-se de um grupo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados que habitam em espaços públicos e que, ocasionalmente, usam abrigos e albergues para o pernoite. Por viver nas ruas, essas pessoas sofrem violência e ainda enfrentam riscos à saúde, com problemas nos pés e na boca, infestações, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, gravidez de alto risco, doenças crônicas, tuberculose, álcool e outras drogas. O resgate da cidadania das pessoas em situação de rua passa também pelo acesso aos serviços de saúde, uma oportunidade que se torna possível e real por meio do acolhimento e do trabalho dos profissionais do SUS e das pessoas que lidam com essa população. Não importa a roupa, a condição de higiene, se usa álcool ou outras drogas, se tem documentação ou mesmo endereço. No Brasil, a população em situação de rua tem o direito garantido por lei ao acesso à saúde gratuita, integral, humanizada e de qualidade. O atendimento deve ocorrer em qualquer serviço de saúde e não apenas nos consultórios na rua. Conheça mais sobre a Política Nacional para a População em Situação de Rua em www.saude.gov.br/poprua. Cuidar bem da saúde da população em situação de rua. Faz bem para você, faz bem para o Brasil. A Câmara cedia amanhã um debate público que vai discutir o destino de áreas de interesse ambiental e histórico, como as da Fonte Sônia em Valinhos, da Fazenda Cachoeira em Vinhedo e da Serra dos Cocais, que englobam as duas cidades, mais os municípios de Louveira e Itatiba. O encontro começa às 19h e integra a programação do Fórum Permanente em Defesa do Ribeirão Pinheiros, organizado pelo gabinete do vereador Henrique Conte. O debate irá discutir áreas de interesse ambiental e histórico da região, como as da Fonte Sônia em Valinhos, da Fazenda Cachoeira em Vinhedo e da Serra dos Cocais, que englobam as duas cidades, mais os municípios de Louveira e Itatiba. Os três locais possuem projetos de empresas privadas que querem instalar loteamentos.
Porém, são necessárias mudanças no plano diretor, lei de zoneamento e aprovação das câmaras. Tanto em Valinhos como Vinhedo foram criados movimentos que defendem a preservação das áreas. Farão parte da discussão o próprio vereador Henrique Conte, o vereador de Vinhedo Rodrigo Paixão e o vice-prefeito de Itatiba, Dr. Ari Hawak. Cada um terá espaço de 20 minutos para expor suas ideias. Após esse tempo, o público presente terá a oportunidade de falar, abrindo o espaço para o debate. Será no próximo dia 29, quarta-feira, às 19h, na Câmara de Valinhos. A entrada é aberta ao público. A Câmara fica na rua Ângelo Antônio Scavinato, 59, no Residencial São Luís. Está precisando de emprego? Então veja se uma das vagas oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos se lhe interessa. O pátio oferece vagas para farmacêutico, mecânico de manutenção de ar-condicionado, oficial de manutenção predial, hidráulica e elétrica, calheiro, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O pátio está localizado na Avenida dos Esportes 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. E hoje é dia de sessão, aliás, a última sessão antes do recesso parlamentar. Veja o que será discutido e votado pelos vereadores. Os vereadores devem discutir na sessão de hoje o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que previa compensação ambiental por corte de árvores exóticas em Valinhos. O autor da proposta, o vereador Henrique Conte, alega que a ideia é preencher uma lacuna que existe na legislação municipal no que diz respeito às árvores exóticas, mas a prefeitura acredita que o projeto terá efeito contrário, inibindo o plantio de árvores na cidade. Pelo projeto, deveria haver o replantio de 4 espécies para cada árvore suprimida. Assim, se o morador precisar, por exemplo, cortar uma árvore que está dentro do seu terreno para construir um imóvel, teria de seguir a legislação que valeria apenas para as árvores localizadas em áreas urbanas, de propriedade particular e fora de área de preservação permanente, APP. Segundo a Prefeitura, essa obrigação desestimula também o plantio de árvores exóticas. No plenário, os vereadores vão decidir se aceitam o veto ou se o derrubam, o que implicaria a promulgação da lei. Fora o veto, os vereadores também vão analisar moções e requerimentos que estão aguardando votação. Entre as moções estão a que solicita a implantação de ciclovias na cidade, de autoria do vereador Giba, a que pede semáforo em um cruzamento do Jardim Bom Retiro, de autoria do vereador Rodrigo Tolói, e a moção de apelo do vereador Lorival Messias ao governador Geraldo Alckmin, para que ele obrigue a concessionária Rota das Bandeiras a cumprir o termo de ajustamento de conduta, que determina obras de canalização no córrego Invernada. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. O Câmara e Notícias termina aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra no nosso site. Uma boa tarde.